A novela acabou e o torcedor do Flamengo já pode começar a contagem regressiva. O clube finalizou todas as tratativas e está tudo certo com João Félix. Mas a grande novidade mesmo é a chegada de Jorginho ao Rio de Janeiro, que já tem até data marcada. Enquanto isso, Michael e Cebolinha estão se preparando para deixar o Mengão abrindo caminho para um novo ciclo de reforços. E como sempre, é um prazer estar aqui trazendo tudo em primeira mão sobre o clube mais querido do Brasil e do planeta. Então, bora falar das movimentações rubro-negras? Vamos direto ao ponto. Jorginho vai se casar no dia 2 de junho e já tem passagem garantida para o Rio entre os dias 5 e 6. O contrato com o Flamengo é verbal, mas dentro do clube já consideram o acerto como feito. Ele chega para treinar sob comando do técnico Felipe Luiz, visando o Super Mundial de Clubes. Mas antes disso, ele ainda precisa resolver a rescisão com o Arsenal. Com os ingleses fora da Champions League, essa liberação pode rolar mais cedo do que se imaginava, talvez até antes do fim de maio. E isso é fundamental para que o nome de Jorginho apareça no bid a tempo de jogar o Mundial. Outro ponto positivo é que ele já está totalmente recuperado da lesão na costela e até foi convocado para o jogo contra o Paris Saint-Germain. Com a janela de transferências prestes a abrir, a expectativa é que ele chegue com tudo resolvido e pronto para vestir o manto sagrado. Agora, se tem gente chegando, também tem quem esteja de saída. O Flamengo quer reforçar os lados do campo e vai buscar pelo menos 2 pontas, um pela direita e outro pela esquerda. Mas para isso precisa abrir espaço na folha salarial e no elenco. Michael e Cebolinha são os principais nomes cotados para sair justamente para dar lugar a novas peças, e não para por aí. Matheus Gonçalves também está na lista. Seu empresário já está ativo no mercado em busca de uma nova equipe e o Cruzeiro foi um dos primeiros a demonstrar interesse. O plano do Flamengo é, claro, reorganizar o elenco. Não dá para seguir empilhando jogadores sem ter como usá-los em campo. Além disso, a folha salarial precisa estar equilibrada para que novas contratações se tornem viáveis. E esse é o ponto central da estratégia rubro-negra: liberar quem não está sendo aproveitado para trazer atletas que possam fazer a diferença. E tem mais gente com futuro indefinido? Um nome importante que chegou a negociar com o clube teve as tratativas encerradas. Isso gerou um burburinho entre os torcedores? Alguns até cogitaram que o Flamengo estaria tentando desviar o foco de um tropeço em campo ou mesmo esconder o descontentamento com a atuação recente do elenco. Mas conversando com fontes próximas à diretoria, ficou claro: o papo existiu. Sim, mas o grande empecilho foi o salário. O jogador em questão recebe um valor altíssimo na Europa. Muito além do que o clube carioca pode pagar. Nem a metade. E como o atleta é jovem e com o mercado não demonstrou qualquer interesse em abrir mão desse valor para jogar no Brasil, ou seja, negociação encerrada, o Flamengo não quis entrar em leilão. Outro assunto que tem ganhado força é a questão da segurança. Muito se comentou nos últimos dias sobre um atleta que estaria pensando em sair após um episódio envolvendo seu carro. E claro, surgiram boatos de que isso poderia atrapalhar futuras contratações. Mas vamos com calma. Infelizmente, a insegurança não é exclusividade do Rio de Janeiro. Já vimos casos semelhantes na Inglaterra, na França, na Itália. Jogador tendo casa invadida, carro roubado, família ameaçada. Infelizmente é algo que acontece, embora nunca devesse. A diretoria do Flamengo já está se mexendo para reforçar a segurança dos seus atletas. Ainda não se sabe exatamente quais serão as medidas adotadas, mas o clube está atento. A princípio, o jogador envolvido nesse caso continua treinando normalmente. Não houve nenhum pedido oficial para deixar o clube por conta disso. Pode ser que influencie uma decisão futura. Pode. Mas por enquanto não tem nada concreto. E mesmo que gere um certo receio em outros atletas, não parece que isso vai inviabilizar negociações em andamento. É uma situação delicada, sim, mas não é o fim do mundo. Para quem acompanha o Flamengo há mais tempo, sabe que isso já aconteceu antes. Teve um caso emblemático em que um jogador pediu para sair depois que o irmão foi vítima de uma tentativa de assalto. Ele acabou indo jogar na Inglaterra e olha a ironia: quando chegou à Itália foi esfaqueado dentro de um shopping. Infelizmente, o mundo inteiro vive momentos complicados em termos de segurança. Claro que o Rio tem suas particularidades, mas não é um problema isolado. A verdade é que o Flamengo está se mexendo, está montando um plano ousado de reformulação.
Com a chegada de Jorginho e a possível vinda de João Félix, o clube quer virar a chave de vez. E para isso vai precisar tomar decisões duras, vender jogadores, renegociar contratos, cortar gastos e aproveitar ao máximo essa nova fase que se aproxima. Com tudo isso acontecendo nos bastidores, fica evidente que o Flamengo está apostando em uma reestruturação pesada, quase cirúrgica. Não se trata apenas de contratar por contratar, mas de pensar o elenco como um todo, como um organismo que precisa estar equilibrado entre juventude, experiência, força física, técnica e, claro, controle financeiro. Essa movimentação intensa no mercado mostra que a diretoria está atenta, que não está satisfeita com o que tem e quer mais. Quer voltar ao topo, não só no cenário nacional, mas principalmente no internacional. E com o Super Mundial de Clubes batendo a porta, essa pressão só aumenta. O Flamengo sabe que o torneio é a oportunidade perfeita para se afirmar diante dos gigantes europeus, para mostrar ao mundo a força do futebol sul-americano. Não basta entrar em campo com vontade, é preciso ter elenco, banco de qualidade, variações táticas, jogadores decisivos e, acima de tudo, profundidade. E é exatamente isso que está sendo construído. Jorginho, se chegar nas condições ideais, pode ser peça-chave nesse esquema. Um volante experiente com visão de jogo, qualidade no passe e leitura tática. É o tipo de jogador que eleva o nível da equipe só com a presença em campo. E se ele vier com um contrato assinado e livre para atuar, o técnico Felipe Luiz ganha um reforço de peso. Felipe, que conhece bem o futebol europeu, sabe como utilizar um jogador com o perfil de Jorginho. E mais sabe como montar um time compacto com posse de bola inteligente, triangulações curtas e aproveitamento das alas. E é aí que entra a busca pelos pontas. O Flamengo quer velocidade, drible e capacidade de decisão nas extremidades. Por isso, a saída de Michael e Cebolinha é tratada com tanta naturalidade. São bons jogadores, têm mercado, mas não entregaram o que se esperava dentro de um contexto coletivo. E isso no Flamengo atual pesa. O clube está em outro momento, com outro tipo de cobrança. O torcedor já entendeu que o Flamengo não vai mais apostar apenas em nomes badalados ou contratações midiáticas. A ideia agora é pensar em encaixe, rendimento, consistência. O nome por si só não garante mais camisa de titular? Quem não corresponder perde espaço, e essa mentalidade está se espalhando em todos os setores, inclusive na relação com os empresários. Cada negociação é tratada como estratégica. Não há mais espaço para decisões emocionais ou pressões externas. A diretoria vem adotando uma postura mais firme, mesmo diante de propostas tentadoras ou de jogadores com histórico no clube. E no meio disso tudo, o elenco atual também precisa lidar com um ambiente mais exigente. A concorrência aumenta, o nível dos treinos sobe, e quem não mostrar serviço fica para trás. Já dá para perceber isso no dia a dia. Jogadores antes intocáveis agora dividem espaço com garotos da base ou recém-chegados. Isso cria um clima de competitividade interna saudável que tende a refletir nos jogos. É a famosa meritocracia, que por tanto tempo o torcedor cobrava. Não adianta mais viver de nome ou de passado. Ou joga ou sai. E é exatamente isso que está em curso no Flamengo. Mas claro, toda essa reformulação também exige cuidado. Não é só sair vendendo e contratando. O clube precisa lidar com contratos longos, cláusulas complexas e salários altos. E nesse ponto, a diretoria vem sendo criteriosa. Alguns jogadores, inclusive, têm contratos que impedem saídas imediatas, o que obriga o Flamengo a buscar soluções negociadas, seja por empréstimos, seja por acordos diretos com os empresários. Tudo isso para garantir que a janela de transferência seja aproveitada ao máximo. E enquanto o torcedor observa tudo isso de fora, os bastidores fervem. Conversas com representantes, ligações internacionais, viagens discretas, sondagens. É um trabalho silencioso, mas que está sendo feito com foco total em montar um time à altura dos desafios que virão. E não se engane, o Flamengo quer vencer o Super Mundial de Clubes, não vai apenas para participar. E por isso cada contratação agora tem esse peso, essa responsabilidade. Não basta ser bom de bola. Tem que ter perfil, foco, resistência física e mental. Tem que chegar pronto para competir com os melhores do mundo. Nesse contexto, é inevitável que outros nomes apareçam na lista de possíveis saídas. O próprio elenco sente isso.
Alguns jogadores já perceberam que perderam espaço e naturalmente começam a buscar novos destinos. A diretoria não fecha portas, mas também não segura ninguém à força. Se houver proposta boa para todos os lados, a liberação acontece. O importante é manter o grupo motivado, comprometido e dentro de um padrão físico e técnico elevado. É assim que se constrói um elenco vencedor. E o torcedor está atento como sempre. Cobra, analisa, critica, mas também reconhece quando vê evolução. E é isso que está começando a aparecer. Ainda é cedo para cravar qualquer coisa, mas os sinais são positivos. O Flamengo está se organizando, pensando no futuro, tomando decisões que exigem coragem. E isso por si só já é algo a ser valorizado. Ainda mais em um cenário tão competitivo como o do futebol atual. Então, nos próximos dias, fique atento. O mercado está se movendo e o Flamengo é protagonista. Negociações vão esquentar, novos nomes vão surgir e provavelmente mais jogadores deixarão o clube. Mas tudo isso faz parte de um processo maior de algo que está sendo desenhado com muito critério. E o objetivo é, claro, voltar a conquistar títulos, elevar o nível do elenco e mostrar mais uma vez por que o Flamengo é gigante. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O futebol brasileiro está sempre repleto de surpresas e expectativas. E como se não bastassem as previsões dos técnicos, jogadores e especialistas, o mundo do esporte também é permeado por elementos místicos e curiosos. Um nome que vem ganhando atenção nos últimos tempos é o de Oscar Tese, um vidente que, além de fazer previsões para o futuro, também é conhecido por sua habilidade em ler o destino de equipes e atletas dentro das quatro linhas. E, desta vez, Tese revelou que o Flamengo sairá vitorioso no próximo duelo contra o Bahia, com um placar de 2-0. A previsão do vidente, que vem sendo acompanhada por muitos admiradores e curiosos, tem gerado repercussão, especialmente entre os flamenguistas. Afinal, o time carioca vem atravessando uma fase de altos e baixos, e uma vitória por 2-0 contra o Bahia pode ser um respiro importante para o técnico e seus jogadores, que têm enfrentado dificuldades para manter a consistência no campeonato. Apesar de toda a pressão sobre o clube, a confiança de Tese em sua leitura do jogo parece ter um grande peso para os torcedores, que buscam por um sinal de que a sorte está ao seu lado. Oscar Tese, conhecido por suas previsões acertadas, em momentos decisivos, afirmou que o Flamengo entra em campo com energia positiva para essa partida. Segundo o vidente, o time rubro-negro, apesar de algumas lesões e desafios internos, terá um desempenho superior ao do Bahia. O fator psicológico também será um diferencial, com os jogadores do Flamengo entrando com a moral elevada, devido ao apoio massivo da torcida e à confiança renovada após o último treinamento. Além disso, Tese não apenas falou sobre o resultado, mas detalhou como o jogo se desenrolará. Para o vidente, o Flamengo marcará seu primeiro gol ainda no primeiro tempo, em um momento de grande concentração e força ofensiva. O Bahia, por sua vez, encontrará dificuldades para criar jogadas perigosas com o sistema defensivo do Flamengo bem posicionado para neutralizar qualquer tentativa de reação. No segundo tempo, o time carioca irá ampliar a vantagem, colocando um ponto final no confronto de maneira convincente, com um gol que consolidará a vitória. Embora a aposta de Tese tenha gerado certo ceticismo entre alguns, outros já começam a se animar com a ideia de que o Flamengo finalmente reencontrará a vitória em grande estilo. O próximo jogo entre Flamengo e Bahia promete ser um dos momentos de maior tensão da temporada, e seja pela fé na previsão ou pela confiança no time, os olhos estarão voltados para o desempenho dos jogadores rubro-negros. A partida marcada para o próximo fim de semana será mais um capítulo de uma rivalidade histórica e, com a previsão de Tese ganhando força, será acompanhada por um número ainda maior de torcedores que acreditam que o misticismo pode sim ter um impacto significativo no resultado do jogo. Resta agora esperar para ver se o poder das previsões será mais uma vez confirmado ou se o futebol mostrará que, no final das contas, o que realmente conta são as jogadas dentro de campo. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein?
Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!